O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Jeová, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Jeová declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Jeová. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, existe uma coisa que eu aprendi desde cedo, e eu acredito que isso me ajudou muito na caminhada. Eu aprendi que Deus prova todos os homens. Então eu preparei o meu espírito para ser provado. Eu determinei dentro da minha mente, dentro da minha essência psicológica, que não interessaria o que eu viesse a passar na minha vida, eu jamais negaria Jesus Cristo. Porque eu entendi que Deus prova todos os homens. Então eu entendi, se um dia eu estiver passando no vale da sombra e da morte, ver a minha vida por um fio, as minhas lágrimas esgotando, eu tenho que ter dentro de mim apenas uma concepção, que não interessa o fim que pareça ser. Eu tenho que ir até o fim sem negar a Jesus Cristo, sem negar a sua palavra. Isso me ajudou muito, porque realmente eu estava certo. Deus prova todos os homens. Ninguém entra no céu sem ser provado. Você tem que provar o seu valor. E quando se fala de provar valor, é sempre quando alguma situação contrária, antagônica, difícil, se revela a você. Jesus, maravilhoso! Quando está tudo bem, todo mundo diz que Jesus é maravilhoso. Temos que dizer que Jesus é maravilhoso quando olharmos e vermos tudo mal. Quando o médico diz que você já era, quando a vida diz que você já era, quando ao seu redor todo mundo já te abandonou, ali você tem que dizer: não, Jesus é maravilhoso. Estou no vale da sombra e da morte, mas eu sinto que a sua vara, o seu cajado me consolam. Ali, é para ali que você tem que se preparar. Nós, seres humanos, não temos que nos preparar para viver em bonança, em abundância. Ninguém precisa estar preparado para isso. Nós precisamos estar preparados para viver na dificuldade, porque é ali que Deus mostra, é ali que Deus vê o valor do homem que ele vai levar para a sua glória. E por mais
glória que nós temos visto, muitas pessoas ainda não se prepararam para isso. Eu achei impressionante até uma visão que o irmão Altair entregou esses dias, que ele dizia que viu uma pessoa orando dentro do santuário e o anjo olhou para aquela oração e como se o anjo olhasse e dissesse que viu sinceridade naquele coração, então enrolava a pessoa com uma corrente de ouro e puxava a pessoa para atá-la. Cá na frente, cá no ministério, cá no púlpito. Mas aí a pessoa, quando via o caminho que estava seguindo, ela resistia e lutava contra o anjo e não vinha. Então, tem pessoas que querem Deus, mas não entendem que para se aproximar de Deus vai ter que trilhar a via dolorosa, vai ter que usar coroa de espinho, vai ter que ter cravos nas mãos. Lembra de uma visão que foi entregue aqui, que o irmão Rômulo, que hoje está aí conosco, dizia que via vários pregos sendo lançados para a terra, e aqueles pregos representavam os mártires, mas já tinha um anjo em posição de descida, e este anjo é o que recolhe a alma, o espírito dos mártires. Isso tudo é muita glória, mas tem pessoas que mesmo tomando conhecimento desta glória real, que faz parte do mundo eterno, espiritual, do qual nós vamos adentrar, mesmo tomando conhecimento dessas informações, muitas pessoas não se preparam para isso. Só existe um jeito, meu irmão, na 99,99 dos casos, o jeito de nós partirmos para a eternidade é morrendo. Todo mundo está indo a um caminho da morte. Nosso organismo envelhece e vamos morrer. Mas parece que dia a dia nós encontramos pessoas que não estão preparadas para a morte. Pior, crente. Já falei aqui uma vez, na Igreja Batista, estávamos lá e alguém pregou: irmão, porque olha a palavra, olha os sinais, aconteceu um terremoto, não sei o que lá, das quantas, tá? Jesus está voltando. Aí daqui a pouco uma irmã pegou a palavra, cabia a ela: não, irmão, eu sei que Jesus está voltando, né? Mas que ele não volte agora, porque eu acabei de ser aprovada no meu concurso do Banco do Brasil. Isso é visão do reino de Deus? Isso é comportamento de quem suportaria uma prova sequer pelo nome de Jesus? Mas não suportaria mesmo. Só suporta a prova aqueles que já determinaram que eu morrerei por Cristo. Quem ainda não determinou isso, não está pronto para nenhuma prova. Tem pessoas que têm medo de processos. Se eu tivesse medo de processo e sistema jurídico, eu não poderia nem estar aqui, nem ter essa igreja aberta, nem isso. Não poderia fazer os vídeos que faço. Eu falo dos maiores ditadores como se estivesse falando de um rato de esgoto. Eu falo dos políticos como se estivesse falando de um cão raivoso no meio da rua. A hora que todos eles começarem a querer abrir processo contra mim, a Universal já abriu um monte, eu nem vou lá. Recebo carta direto de gente, porque sai CD para tudo que é canto, e no CD tem coisas bonitas que eu falo da Universal, né? E tem uma música que eu fiz. Como é o nome da música que eu fiz da Universal? Repúdio Universal, onde eu trago à memória o Lucas Terra, que foi assassinado lá dentro porque viu 2 pastores num relacionamento homossexual. O outro, o Galizo, que foi obrigado a assumir, porque a Universal disse: assume você, senão nós vamos matar toda a tua família. Eu boto tudo isso lá em vídeo. A Universal manda cartinha, todo ano tem uma pilha de cartinha da Universal. Lá da 44, que é onde tem o templo, aquela desgraça lá, como é que chama? Da suburbana, catedral, né? É lá a delegacia mais próxima lá, então eles enchem aquilo lá. Eu estou nem aí, eu nem piso lá. E tem gente aqui dentro que tem medo de processo. Meu irmão, se espelhe em mim. Olha para mim. Se eu estou de pé, se você seguir o mesmo Deus, vai ficar de pé. O meu Deus nos chamou para a guerra. É por isso que toda hora os profetas veem um monte de espada caindo. Espada não é para quem é pacifista. Espada é para guerreiro. Espada é para quem vai para campo de batalha.
É aí que funciona a espada. Amém, irmão? Espada é utensílio de guerra. Espada não é para quem sai semeando a paz. Não é isso. Isso não é espada. Espada não serve para isso. Espada é algo que mata. Se Deus está te dando espada, significa que Ele está te dando poder de matar. Acho que ninguém entendeu errado, né? Não é matar, tirar sangue. Não é esse. Mas a palavra de Deus arrasa. Quando ela entra, meu irmão, ela tanto dá vida como ela mata. Você denuncia, você fala contra todas as outras doutrinas. Você mata a esperança de muita gente no erro. Ou ela se converte, ou ela vai saber que o Espírito Santo vai ficar o tempo todo ali dizendo que a vida dela é inútil. Ela morre. Ou se converte ou morre. E essa é a filosofia do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra. Ou se converte ou morre. Não é isso que a Bíblia mostra? Não é isso que esse Deus mostra? Ou se converte ou vai morrer. Se alguém não crê nas minhas palavras, eu não julgo, porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Ora, então ou se converte ou morre. Então, irmão, você tem que se preparar para as batalhas, para as lutas. Quantas vezes nós vamos precisar ver o livro de Jó? Um homem que tinha tudo. Deus vem e prova-o e ele fica sem nada. Fica na condição terrível, que a mulher dele olha para ele e diz assim, que fé você ainda sustenta? Amaldiçoa esse Deus e morre de vez. Em outras palavras, é melhor você morrer. Do jeito que você se encontra, acaba com essa história, amaldiçoa esse tal teu Deus aí e morre de vez, já era. Você não está vendo que não tem mais condição de você continuar vivo. Mas Deus provou um homem que tinha tudo, deixou ele sem nada, para deixar um exemplo, meu irmão, para todo mundo, que homens podem se apaixonar por Deus a tal ponto que podem suportar as dores, podem suportar a fome. Imagina se Jó dormia, um corpo coberto de chagas, será que aquele homem conseguia dormir? Os amigos de Jó, quando foram encontrar com ele, passaram 3 dias sem dar nenhuma palavra. Olharam para ele e viram ele numa situação tão terrível que ficaram 3 dias diante dele sem conseguir abrir a boca e dizer nada. Depois, quando conseguiram falar, disseram assim, Jó, não é possível. Na condição que você se encontra, você deve ter cometido um pecado muito terrível. Mas o que Deus falou a respeito de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Um testemunho completamente diferente daquilo que os homens estavam julgando. Muita gente julga a aparência de um servo de Deus, mas não sabe que ali está o grande projeto de Deus. Quando você parece, irmão, estar na miséria, está acabado, é das cinzas que Deus gosta de fazer coisas gloriosas. Ele gosta de pegar as coisas simples e confundir as sábias, coisas loucas e confundir as maiores engenharias. De homens pesados de boca, pesado de língua, foi dito, esses homens não são indoutos? Mas alguém disse, mas eles andaram com Jesus. Andar com Jesus, eu sempre digo, faz toda a diferença. Deus prova o homem, e não importa se o homem seja rico, ele não pode se apoiar na sua riqueza, ele tem que se apoiar em Deus. As riquezas são instáveis. Paulo diz, Timóteo, diga aos ricos da igreja que não coloque a sua confiança na instabilidade, na incerteza das riquezas. Trono, meu irmão, que não sofre nenhum abalo, é o de Deus. Qualquer outro trono do dinheiro, do diamante, das pedras preciosas, dos bens materiais, tudo isso sofre abalo e tudo isso passará, mas Deus permanece por todas as gerações e por toda a eternidade. O patriarca Jó, ele foi provado. E quando ele foi provado, ele declara assim, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus está usando a prova sobre a vida desse justo para mostrar que um homem pode amá-lo tendo tudo e pode amá-lo não tendo nada. Deus provou para o diabo e provou para cada um de nós, é a lição, é o exemplo, que cada um de nós, não importa qual a situação da nossa vida, se temos muito, pouco ou nada, o nosso amor e o entendimento por Deus tem que ser inabalável. Foi o que houve com Jó, um homem que tem tudo e daqui a pouco fica no nada, mas a sua postura diante de Deus, diz a Bíblia no final, que Jó em nada pecou contra Deus. Deus usou a vida deste homem, Jó, que tinha tudo e ficou sem nada, para provar que homens podem ter outros valores além dos bens materiais. É a grande lição de Jó. Nós podemos ter outros valores e que são bem maiores e que funcionam acima de todos os bens materiais. O mundo aí fora está correndo atrás das riquezas e de tal modo que nós estamos tendo aí a classe política presa, desviando bilhões de reais, não veem limites no que vão roubar, como vão fortalecer o seu ninho, e de repente um simples vento passa e lhes arranca o tapete, e eles percebem que o que eles tanto confiavam não era digno de tanta confiança. Mas os que confiam em Deus são como os montes de Sião, permanece para sempre e jamais são abalados. Então, irmão, se você crê que é servo do Deus vivo, eu te digo, se prepare para ser provado. Se prepare para entender que você tem que ter uma fé inabalável. Não importa se um exército vai se acampar contra você, você sairá de pé e vencedor. Enquanto o projeto de Deus estiver na sua vida, todos que se levantarem contra ti cairão um a um, e tu serás herdeiro da promessa. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Mas te prepares para ser provado, porque Deus prova os seus. Deus prova os justos, os fiéis, como prova os infiéis também. Aqui Jó é um homem fiel, está sendo provado. Você é fiel? Tem muita gente assim, Deus, eu sou fiel ao Senhor, não deixa vir mal nenhum sobre a minha vida. Mas você talvez não seja tão fiel quanto Jó foi, que Deus dá testemunho, íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. O homem irrepreensível. Quem sabe se Jó não olhasse e dissesse assim, não tem nenhuma prova na vida que eu possa passar. Eu estou completamente estabilizado. Olha, milhares de camelos, milhares disso, milhares daquilo outro. E se ele tinha esses milhares de coisas, imagina quantas terras valiosas esse homem não tinha. Eu sei que esse homem, diz a Bíblia, que ele perdeu tudo, de alguma maneira ele perdeu tudo, ele ficou sem nada, ele ficou sem recurso. E o diabo ali perturbando ele 24 horas por dia. De dia, de noite, de dia, de noite, o diabo ali em cima dele, ferindo, machucando. Quem sabe se ele não viu o diabo passear dentro da casa dele o tempo todo. Via sombras negras para lá, sombras negras para cá. Quem sabe não foi o diabo que entrou na mulher dele e disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele mostrou que valor ele tinha dentro dele. Como fala uma louca, assim fala você. Eu recebi o bem de Deus, por que eu não receberia também o mal? Está pronto, irmão, para ser provado? Se você não estiver pronto para ser provado, você não vai sobreviver. Pode sobreviver lá fora, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Batista, mas aqui na igreja verdadeira, aqui você não vai sobreviver. Aqui você só sobrevive se estiver disposto, mesmo aí debaixo de um viaduto, mas levar Jesus no teu coração.
mesmo a passar fome ou baixar uma cova, mas baixar com Jesus no teu coração, assim você sobrevive aqui, porque aqui é uma igreja verdadeira. Isso aqui não se chama Assembleia de Deus, nem batista, nem metodista, nem presbiteriana. Isso aqui é a igreja do Deus vivo. Aqui não tem aliança política, aqui não tem maçom, aqui não tem dependência do Estado, aqui não tem aliança, aqui só tem uma aliança, que é com o sangue de Jesus Cristo. Isso e somente isso nos basta. E a Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, meu irmão, você tem estado preparado? Ou você fica olhando, que história bonita, Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego é Deus mostrando que Ele espera encontrar nos homens uma fé tal que eles ignorem. Pô, eu vou cair dentro daquela fornalha, eu vou rolar que nem churrasco, eu vou morrer, eu vou me tostar até morrer, agonia, dor, angústia, e vou morrer. Deus mostrou através de Sadraque, Mesaque e Abednego que homens podem amá-lo, desrespeitar quem pensa que é Deus. E aí, vocês estão prontos para adorar a minha imagem? Fica sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos, Ele tem poder de nos livrar da tua mão, da fornalha de fogo ardente. Mas se Ele não nos livrar, a tua estátua não vamos adorar. Deus está mostrando, meu irmão, que Ele prova os homens. Ali é prova para Sadraque, Mesaque e Abednego, ao mesmo tempo que Deus está provando e espera uma postura deles, está deixando lição para nós, para todas as gerações, que Deus pode encontrar homens capazes de se curvar somente à sua lei, que não temam nem uma fornalha, nem uma cova de leão, e que Deus possa, com a vida desses homens, deixar testemunho por toda a história da humanidade, e creio eu ainda, que essa história ainda vai ser lembrada lá no céu, porque ela é demais. É demais essa história. Homem que olha para um exército e diz assim, não me interessa o que vocês vão fazer. Como disse Paulo, se eu tiver que viver, viverei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas quer eu viva, quer eu morra, eu pertenço ao Senhor. Deus prova. Deus prova os seus. Deus prova os que são fiéis e prova até os infiéis. Não tivemos Aitofel, conselheiro de Davi, que acabou na ponta de uma corda? Quando Absalão se revoltou, Aitofel, ao invés de continuar com Davi, traiu Davi, foi aconselhar Absalão, seu filho rebelde, e Aitofel acabou na ponta de uma corda. Foi provado. Não tivemos Judas? Judas foi provado. Interessante a história de Judas, que existem duas linhas de pensamento. Uns dizem que Judas era rico, era de família rica, então traiu Jesus pelas moedas de prata. Não era preciso traí-lo por 30 moedas de prata, porque Judas não precisava de dinheiro. Então, essa é uma linha de pensamento interessante, porque Judas esperava o quê? Que quando viessem prender Jesus, dizem alguns historiadores, seus discípulos se revoltariam. Jesus se revoltaria e aí aconteceria a tão sonhada insurreição em Jerusalém e o povo apoiaria Jesus e então aconteceria aquilo que eles tanto queriam, a libertação de Roma. Então muitos dizem, Judas foi um cara bem intencionado, mas não para Deus, porque ele acabou na ponta de uma corda. Ele foi provado. Quando ele começou a se envolver com os sacerdotes, ele começou a ser provado. Talvez o ministério na vida de Judas pudesse vir a ser maior do que o da vida de Pedro. Judas foi provado. E não interessa, meu irmão, que boa intenção um discípulo tenha, ele tem que ser sujeito ao seu Senhor. Se a intenção de Judas era ver uma insurreição, era ver Jesus se levantar, ele estava errado. Porque ali tinha um Senhor a ser seguido, ali tinha um mestre a ser seguido, e ninguém tem direito a ter nenhuma opinião diferente da do mestre. Ninguém tem direito a ter uma opinião diferente daquele que é o Senhor, daquele que tem a primazia, daquele que tem a liderança. Ninguém tem direito
a pensar diferente e colocar em prática o seu pensamento. Pensar, todos nós pensamos o que quisermos, mas botar em prática só os pensamentos do nosso Senhor. Só isso podemos colocar em prática. Então Judas foi provado e fracassou. Pedro foi provado. Sabe qual é a lição de Pedro? Que quando você pensa que está forte, você pode ainda estar fraco e precisa de uma estrada. Porque Pedro disse assim: Senhor, ainda que todos te neguem, eu irei contigo até a morte. E o Senhor disse para ele: tu irás comigo até a morte? Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor, não vou negar. Não vou negar. Jesus falou: tu vai me negar. E Pedro, se achando muito forte, muito capacitado, foi até acompanhando a cena onde Jesus ia levado pelos guardas. Daqui a pouco Pedro nega uma vez, nega 2, nega 3 e o galo canta. Ele passou ali por uma prova, talvez uma prova para dizer para ele mesmo: não confie na tua força de que tu não vai negar. Confie na graça de Deus. É Ele que nos capacita a dar testemunho dEle, falar das suas grandezas e permanecer firme. Você acha que foi fácil ficar diante de uma fornalha? Você acha que foi fácil entrar numa cova de leão? Qual homem no seu juízo perfeito não pediria ao rei, já que o rei o queria livrar e ele sabia que era inocente? O rei disse: não, Daniel, eu tenho autoridade, eu vou acabar com isso. Esses homens traíram a minha confiança, traíram você, que é o meu braço direito. Eu vou acabar com isso. Daniel falou: não, cumpre a tua lei, porque eu estou inocente diante do meu Deus. Você acha que alguém, meu irmão, sem a graça superabundante de Deus, diria isso? Seria muito mais fácil dizer: não, rei, é isso mesmo. Tu sabe que eu sou fiel, todo mundo sabe que eu sou fiel, dirigi todos os teus negócios, nunca roubei 1 centavo, pode vasculhar a minha casa, não tem nenhuma moeda tua. Eu sou íntegro, eu sou reto, isso mesmo, me livra das covas do leão. A graça estava sobre ele de tal maneira, o Espírito estava sobre ele de tal maneira que ele diz: não, pode cumprir tua lei, pode me jogar na cova dos leões. Ali estava uma prova para Daniel, era isso que ele tinha que pedir. Ele tinha que dizer: eu quero ser preso, eu quero ser jogado na cova dos leões, eu quero ser levado pelos guardas, eu quero encarar esses leões aí famintos. Depois diz: escreve Flávio Josefo, que os homens vieram diante do rei, os leões não atacaram Daniel, sabe por quê? Porque no dia anterior eles se alimentaram muito, deram muitas comidas para eles, rei. Por isso que os leões não atacaram Daniel. Aí o rei disse assim: ah, é? Então vamos fazer o seguinte: alimentem os leões. Alimentem bastante os leões. E alimentaram muitos leões. E disse: agora vocês 3 que acusaram Daniel vão ser jogados na cova dos leões. Eles ainda na porta. Foi difícil, segundo alguns historiadores, fechar a porta, que os leões já voaram em cima deles e despedaçaram eles. Os historiadores dizem. E da onde os historiadores tirariam essas ideias? Não importa se o leão tem fome ou se está alimentado, importa se Deus é contigo. A diferença é essa. Então, meu irmão, não tenha medo da cova do leão. Mas você ouve isso todo ano, alguém fala de um Deus que fecha a boca do leão, você ouve isso todo ano, mas se colocarem um leão na tua frente, você ainda tem medo. Essa lição não está te servindo. E uma fornalha? Já pensou você na beira de um precipício, com 10 guardas atrás de ti, esperando a ordem de um ditador vagabundo, empurra ele? O que você diria? É o fim? Ou você diria: a história vai se repetir? Mas as lições estão aqui. Parece que muita gente vê que Deus prova o homem, mas nunca se prepara para a prova. Meu irmão, não me interessa se alguém vai me matar.
Isso não interessa. Eu sei que eu vivo para sempre com o meu Senhor. João não contemplou a cidade celestial? Em espírito ele não foi levado e viu coisas tremendas. Ele não viu os que cantam debaixo do altar, ele não viu os 144, agora eu vejo tudo aquilo e digo, que efeito tem na minha vida? Ou você põe em prática isso, irmão, ou tua vida não terá história. Jesus não disse, quem me ama será amado por meu Pai. Não, ele falou, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E são esses que guardam os meus mandamentos que serão amados pelo meu Pai. O que está escrito nesse livro, essas histórias não são piadas, não são passatempo, são lições. Se você aposta a vida nessas lições, você prova o teu amor para com Deus. Isso é viver a Bíblia. Tem muita gente por aí, eu vivo a palavra de Deus. Vai tomar vergonha na cara. Que vive a palavra de Deus. Quem vive a palavra de Deus, primeira coisa que faz é expor o peito contra a morte. Porque Jesus disse, eu sou a vida. Tem pessoas amedrontadas, meu irmão. Até dentro de um ministério desse. Irmão, você tem que lançar-se de corpo, alma e espírito. Deixa eu esclarecer uma palavra que está sendo dita redundantemente, que diz assim, irmão, teu filho tem que pertencer a Elias. Não é para você trazer o seu filho para a minha casa, não. É para você botar ele para ouvir mensagens. Você não pega o teu filho, vamos para a escola, acorda cedo, uniforme, merenda, todo capricho. Quando seu filho chega na escola, todo mundo vê que o seu filho é bem cuidadinho, é bem guardado, é bem com carinho. Tudo isso se vê a respeito do seu filho, não é verdade? Agora, quando se trata das coisas espirituais, as pessoas veem o que no seu filho? Elas olham e dizem, essa criança está sendo instruída para ser um revolucionário. Elas veem isso? Caramba, essa criança está sendo instruída para morrer pela causa do Evangelho. Elas veem isso? Olha, caramba, não, aquela criança, olha aquela mãe, aquele pai, que carinho tem em trazer o seu filho para a escola para aprender matemática, química, física, biologia e algumas ideias malucas de uns professores endemoniados, satanistas e socialistas. Entregar teu filho a Elias, meu irmão, é botar ele, com o mesmo zelo que você leva ele para o colégio para ficar lá 4, 5 horas, é você colocar ele pelo menos 1 hora por dia para ouvir as pregações do ministério. Será que você tem feito isso? Eu queria tanto que o meu filho assumisse um trabalho na igreja. Antes de se assumir um trabalho na igreja, irmão, tem que se assumir um trabalho no reino de Deus. Assumir trabalho aqui na terra é consequência de quem já está empregado no reino. Então, meu irmão, você tem se preparado para ser provado? Eu vou repetir, Deus prova o homem. E vou dizer, ninguém entrará no céu sem ser provado. Já falamos aqui muitas vezes. Jesus foi provado, amém? E a Bíblia chega ao ponto de escrever que ele aprendeu obediência pelo que ele padeceu e aprendeu obediência. Ele foi, quem padece é provado, o Filho de Deus, Senhor de toda a glória, que nunca tinha passado por nenhuma dificuldade desde a sua criação. Ele disse, para isso eu fui criado para ser rei. Ele veio à existência, diz a Bíblia que ele é o Filho unigênito, ele foi gerado por Deus para ser rei, Senhor de toda a glória. E diz o Salmo que todos os anjos de Deus o adorem. Ele nunca passou por nenhuma dificuldade, exceto quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quanto tempo passou? Milhões de anos passaram até que Deus preparou uma prova para o seu próprio filho.
e disse: preciso de alguém que vá à terra morrer pelo homem. Sabe o que Jesus disse? Eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim. Sabe por que Isaías disse essa frase? Que ele já tinha ouvido alguém dizer. Pastor, como assim? Muito simples. Foi o que o Espírito de Deus acabou de dizer. Simples assim. Eu jamais ousaria dizer isso. Agora eu repetirei isso daqui para frente, o resto da minha vida. Então, meu irmão, Jesus está lá sempre, né? À direita do Pai. Foi provado. Quando voltou, já não ficou mais à direita do Pai. Aonde que ele ficou? Como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Essa posição ele não tinha. Depois da tua prova, meu irmão, tem um lugar melhor para você. Então não foge da tua prova. A tua prova garante o degrau da tua subida. Agora tem gente que diz: não, eu estou satisfeito com o que eu tenho, eu estou satisfeito na posição que eu estou. Não, isso não existe. Você é obrigado a subir todos os dias. Porque no dia que alguma situação for apresentada diante de você, que você não subir, dali você não permanece, aquilo se chama queda. Tudo que você construiu acaba. Tem que vencer todos os dias. Deus prova e você tem que estar preparado para a prova. Quando eu passei uma dificuldade, eu dizia para o meu Deus: Senhor, eu posso ir morar debaixo de um viaduto, mas o Senhor fique sabendo, eu vou carregar o seu nome comigo. A situação era terrível, eu não sabia o que ia acontecer. Eu dizia isso, nem que eu vá morar debaixo de um viaduto, mas quem passar por mim debaixo de um viaduto, que nem um mendigo, e se perguntar no que eu creio, eu direi: eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz por mim. Tem que estar pronto, irmão, tem que estar pronto. Algumas pessoas chegam aqui: não, pastor, eu estou aturando o meu marido, porque senão eu não tenho para onde ir. Eu digo: pelo jeito não tem mesmo. Nós não temos que aturar ninguém, meu irmão. Nós temos que andar com Deus, e Ele abre porta onde você não vê que pode ser aberta. Quando tudo diz que não, Ele se manifesta e diz que sim. A última palavra sempre vem dEle. Então você tem que estar pronto para aguentar as lutas e as provas. E quanta gente já perdeu o ministério? Não, pastor, por que eu vou fazer da vida? Tudo que eu tenho depende do meu marido. E quando que você vai aprender a depender de Deus? Se depende do marido, realmente acabou a vida para você. Porque no reino de Deus só tem espaço para quem depende dele. Quem depende de homens não faz parte do reino de Deus. Não importa, meu irmão, o que você tenha, você não pode confiar no que você tem que confiar no Deus que te permitiu ter. E se preparar para a prova. Jó olhou, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Diz a Bíblia que depois das notícias, Jó, o camelo foi, os cavalos foram, os bois foram, as ovelhas foram, teus empregados foram, teus filhos foram, tudo foi, Jó. Diz que ele se prostrou, adorou e louvou o Senhor. E disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. No meio da prova, quando todo mundo esperava, como a mulher dele, uma declaração ruim, ele vai e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Mas ele não disse: o meu Redentor vai se levantar, mas ele não disse: ele vai me levantar junto com ele, porque ele não esperava a sua própria glória, mas que Deus fosse o tempo todo nele glorificado. Não esperava a glória dele. Deus prova o homem. Deus sacode a figueira. Deus estreita o caminho. E o caminho do justo é chamado de vereda. Vereda não é estrada.
Estrada é caminho aplainado e largo, vereda é caminho estreito e cheio de acidentes, né? Aquelas veredazinhas no meio do capim, aquilo que é vereda. Lugar estreito, apertado, difícil de passar. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus prova, irmão. E se você não estiver pronto para suportar as provas, você, dentro de alguma situação vai acontecer em que você vai ser retirado do meio deste povo, pelo menos do meio deste povo será, porque aqui Deus está levantando, como ele disse no começo, um exército de valentes, e valentes são aqueles que olham o inimigo em maior número e dizem assim, antes que eu caia, eu vou levar um bocado comigo. Valente é aquele que, mesmo sabendo que vai morrer, ele parte para a batalha e ele dá o melhor dele, até que as suas forças se esgotem. Esse é o valente, irmão. Você tem que despertar esse espírito de aceitar a prova, para você ser participante desse reino. Porque tem gente que senta no banco da igreja, essas coisas você só escuta aqui, irmão. Senta no banco da igreja e diz, Jesus, mantém isso que eu tenho, mantém aquilo que eu tenho, mantém aquilo outro que eu tenho outro, e eu vou te servir por toda a minha vida. Você não entregou nada para Deus, você não faz parte do reino, a tua essência não está no altar, você não tem confiança plena em Deus. Quem confia em Deus e é digno de morar no reino, diz assim, Jesus, eu tenho aquilo ali, mas é teu. Se o Senhor quiser manter na minha mão, o Senhor mantém. Se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Porque eu sei que tu me sustentará. Tu não me chamou para morrer de fome. Aquilo ali que eu tenho também é teu. O Senhor faz o que quiser. Me dá uma ordem agora que o Senhor vai ver se eu não taco fogo. Tem que ser assim, meu irmão. Você tem que estar preparado. Como Paulo, sei ser fiel no muito, sei ser fiel no pouco e sei ser fiel no nada. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tu ama a Deus? Então tomara que um trator passe em cima de você. Tu ama a Deus? Tomara que tu caia numa cova. Tu ama a Deus? Tomara que tu leve um tiro. Tu ama a Deus? Tomara que tu caia dentro do Bangu 1, Bangu 8, tomara que tu caia lá dentro. Tu ama a Deus? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você tem que despertar isso no teu fator psicológico, tem que se preparar para encarar leões, elefantes, e tudo fica fácil. Deus está preparando, cada dia tem palavra, mas cada dia também a gente se surpreende com Deus mostrando algumas coisas no ministério, que a gente diz assim, caramba, mas quantas vezes pregamos sobre isso? Agora essa pessoa que está aí na igreja há 10 anos, há 12 anos, Deus está mostrando esse comportamento, que absurdo, o que essa pessoa está fazendo dentro da igreja? É o que muitas vezes eu me pergunto. Irmão, se você entrou na geração Jesus Cristo, a sua missão está escrito na placa lá fora, você veio aqui aprender a morrer por Cristo. Se você não tem esse objetivo, não volte aqui, fique em casa, vai para a igreja batista, vai eleger os políticos nas Assembleias de Deus, vai votar nos maçons. Aqui é lugar de se dar o sangue por Jesus Cristo, porque aqui se prega o evangelho, coroado com coroa de espinho. Esse é o evangelho desse lugar. E eu estou pedindo, Deus tem mostrado que tem uma obra tremenda para Ele lançar um estopim através de nós. Eu digo, Deus, eu quero. Não interessa a luta, não interessa a prova, não interessa a dificuldade, não interessa quantos vão fugir, que hoje parecem tão valentes e se revestirão de covardia e vão fugir. Não me interessa, Deus. Não me interessa nem que eu fique sozinho, mas cumpra aquilo que te apraz. Porque eu sei, meu irmão, que em todos os projetos de Deus, sempre o meu bem está neles garantido. Aquele que, como disse o apóstolo Paulo, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Entenda,
Olha a lógica da palavra. Se Jesus Cristo morreu, o Filho de Deus, bom, tu crê nisso, né? Depende, né? Se crê, né? O Filho de Deus morreu por ti, se fez homem e morreu por ti. E tu está com medo de uma cova de leão? Está com medo de um vagabundo da comunidade? Está com medo de quê, meu irmão? Se o Filho de Deus morreu por você e disse, ó, eu com meu sangue te comprei, tu não é do mundo. Se tu não é do mundo, meu irmão, ele é que te usa no mundo para fazer o que ele quer e o mundo não consegue fazer nada contra você. Tudo que acontecer na tua vida é projeto de Deus, se você entregou a vida no altar. Se a tua vida não te pertence, todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Prepara-te para ser provado. Prepara-te. Poderosos podem chegar diante de você e falar muitas besteiras. Não baixe a cabeça. Olha, rei, o Deus que nós servimos de cabeça bem elevada, o Deus que eu sirvo, ele me livra da tua mão, da tua farda, da tua arma, da tua grade, e se ele não me livrar, eu continuo como servo de Deus, mas não como serviçal teu. Tem a postura de cristão. Não é postura de cristão batista nem assembleiano, é postura de cristão da geração Jesus Cristo. Esse ministério foi edificado com muito sacrifício, irmão. Antes de fundar a geração Jesus Cristo, eu sentei dos meios fios da rua e chorei todas as minhas lágrimas. Foi por isso que esse ministério surgiu, porque eu aguentei a prova, eu aguentei a luta. Todo mundo dizia, esse cara é um vagabundo. Outros vinham, e fulano está falando de você. Eu falei, tem boca? Ah, tem, então deixa falar. Não me traz recado de ninguém. Porque a hora que o vento soprar, todo mundo verá quem é quem. A mãe do cara que... estiveram até aqui na igreja no começo do ministério. A mãe do cara que dizia que eu era um vagabundo, que eu não queria nada, que eu era um canalha, que eu tinha amante, que eu saía com prostituta. A mãe desse cara hoje passa aí na rua e vê a glória que eu me transformei, e passa lá na esquina e vê o filho dela de arma na cintura cuidando da boca de fumo. Olha a diferença. Olha a diferença. Fale quem quiser, meu irmão, porque ninguém pode neutralizar a verdade. A verdade é implacável, ela se impõe, ela se mantém. Ninguém consegue abatê-la. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém abate Jesus. E ele se intitulou a verdade. Então, irmão, esteja pronto para qualquer batalha, para qualquer guerra. Entende? Você tem que estar pronto. Não é, vem uma coisinha, eu vou dar um tempo da igreja. Já pensou se Jesus dissesse assim, pô, tu só pisa na bola, hein? Não vou mais ter misericórdia de você, não, vou dar um tempo de ti. No tempinho que Jesus desse, o diabo vinha, te engolia, te espedaçava. Como é que você quer dar um tempinho de Jesus? Para com essa covardia, para com essa palhaçada e se entrega no altar. Vive um evangelho logo de vez, se não pega o que é teu e vai para a tua casa. Vai viver lá na tua casa. Porque se você não entregou a vida no altar, o teu louvor não é louvor, é apenas gritaria que bate no teto. As tuas orações são uma hipocrisia, elas atordoam o coração de Deus, e qualquer hora ele acaba contigo. Estamos aqui para viver Cristo. E é por isso que o culto transcorre. Ninguém, irmão, o teu dízimo, a tua oferta, olha, irmão, estamos numa necessidade, aqui só temos uma necessidade, uma só. Uma! Eu tenho dito para o meu Deus, Deus, o dia que eu subir naquele púlpito e não for te ver, me mata antes. Não me deixa subir naquele púlpito sem o Senhor. Só temos uma necessidade nesse lugar, irmão, de ver Deus. Só. O resto é resto. O resto não interessa para mais nada. Então, meu irmão, Deus prova, tá? Todos os anjos, Jesus foi provado e todos os anjos foram provados também.
Todos os anjos. Na rebelião de Lúcifer, ele passou uma ideia a todos os anjos. E diz a Bíblia que 1/3 dos anjos aceitou a ideia de Lúcifer e se rebelaram contra o trono de Cristo. Satanás queria o trono de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina com toda clareza. Então, 1/3 dos anjos, que são milhões, se rebelaram contra Deus. Mas a ideia da rebelião foi passada a todos os anjos. Todos foram provados. 1/3 fracassou. Assim como os anjos que assistiam diante de Deus tamanha glória fracassaram, pessoas hoje, mesmo ouvindo a palavra, tendo o toque do Espírito e a lavatura no sangue de Cristo, também fracassam. Mas eu estou gritando, eu estou pregando, e como diz a Escritura, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui nos ajudou o Senhor. No começo do culto, Deus mostrava 3 espadas de ouro aqui na frente. E o Senhor dizia que essas 3 espadas seriam palavras direcionadas. Amém. Deus me deu uma palavra para uma irmã que está aqui dentro. E assim diz o Senhor, irmã. O diabo, ele está se apresentando para a senhora como anjo de luz. Porém, se agarra a esse púlpito. O espírito da morte está querendo te levar. Assim diz o Senhor. A irmã é a irmã que está atrás da irmã Rosana. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, quando o Senhor falou que nós tomássemos um tiro, se nós crêssemos em Deus e fôssemos presos, aqui na frente, gente, apareceu muitas correntes de ouro sacudindo, testificando a palavra que sai desse púlpito, irmão. E assim diz o Senhor, igreja, se agarra a esse púlpito. Nós não temos mais para onde ir. Só aqui que tem as palavras de vida eterna. Se agarra a esse púlpito, igreja. Aleluia, Deus. Amém. Alexandre. Paz mais uma vez. A visão que o Espírito Santo me deu, eu via um poço, e nesse poço a água era muito podre, era um cheiro horrível. E eu via nesse poço muitos políticos, via muitos pastores, e o Espírito de Deus falava comigo: eu ainda revelarei a podridão desta nação. O que está por vir é coisa tremenda. Ainda tem coisa oculta que eu vou revelar desta nação. Aleluia, assim diz o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o nosso Deus, ele é tão tremendo, irmão, que ele vai revelar coisas que nós nem imaginamos. Ele vai revelar por causa da oração que é feita neste lugar. Amém. Aleluia, Deus. Amém. Vamos. Assim que começou o culto, eu vi um grande livro. Ele se abria aqui no meio da congregação. Eu vi também um anjo. Esse anjo, ele tinha as asas dele, elas eram grandes, elas vinham até o chão, assim, que nem um manto. Ele tinha uma espada muito grande. Ele estava aqui no meio, bem perto do Marquinho ali. Eu vi também quando um anjo voou aqui
aqui, ó, em cima, com uma espécie de um balaio. E começou a chover espadas quando esse anjo estava voando aqui. Eu tive uma visão onde a igreja inteira se transformava num mar, e esse mar abria. E quando eu olhava para esse mar, ele não era águas, ele era os irmãos. Ele viravam todos os irmãos. Então esses irmãos, que eram aquele mar aberto, eles rodeavam e ficavam assim como uma roda grande. E o Senhor falou comigo: só haverá continuidade debaixo de união. Amém. Eu vi um grande anjo, ele pegava a igreja inteira aqui, ó, essa parte aqui. Enquanto o Senhor estava pregando, Elias, eu vi uma águia grande aqui, ó. Ela ficava sempre em cima do Senhor aqui, ó. Quando o Senhor pregava, uma águia. Eu tive uma visão, quando o irmão estava orando, eu vi um caminho que se afunilava e ele virava uma porta. Então essa porta abria. E do outro lado dessa porta, ela era assim, desse lado aqui ela tinha chão, aqui ela tinha chão, mas quando ficava aqui da porta não tinha nada. E para baixo era um abismo. Ou seja, quem andasse ali tinha que andar flutuando, tinha que verdadeiramente voar. Ou ficava depois dessa porta e continuava onde estava, porque se passasse por essa porta que foi me apresentada, teria que voar, porque não tinha jeito de pular dela e pegar o lado da carnalidade, vamos dizer, o lado do chão firme. Não iria conseguir de jeito nenhum. Eu tive uma visão, quando o Senhor estava louvando esse louvor, um livro, ela foi muito real, essa visão, eu vi ela de olhos abertos. Esse livro abria na frente do Senhor. E quando esse livro abriu, eu pensei que fosse uma Bíblia, mas não era a Bíblia, eram músicas. Eu consegui ver, eram várias músicas, e ela abria, o Senhor estava tocando aqui, ela abria assim, ó. E eram várias letras de música. E na visão me pareceu que o Senhor também estava vendo e conseguia ver aquelas músicas. E estava olhando assim e contemplando aquela música. Isso me deu a entender na visão. E agora no fim, eu tive uma visão. Eu vi uma caneta, e essa caneta, ela entrava por dentro da garganta. Ela ficava aqui, ó, na garganta. Então Deus falava comigo. Para alguns daqui, Ele vai abrir as palavras. Ou seja, vão falar como a língua de um erudito. Vão conseguir falar coisas que nunca falaram antes. Deus trouxe isso essa noite. Agora no final Ele me mostrou claramente essa caneta entrando dentro da garganta. Amém.